Bom dia, pessoal! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um Manhã Diversa. Como é bom ter você aqui com a gente. E bom dia para minha companheira de todas as manhãs, Mariana Zacaron. Bom dia, Roberta. Bom dia para o pessoal de casa. Hoje é quarta-feira, dia 6 de junho, e nós vamos conversar aqui no Manhã Diversa, né, sobre a licença para o uso de armas, que aumentou mais de 400% desde 2018 aqui no Brasil. Ginástica para o cérebro, uma prática importante para manter a mente sã. E nós vamos te mostrar algumas atividades que você de casa pode começar a fazer para deixar o seu cérebro ativo e jovem. E a gente quer a sua participação aqui com a gente. Mande sua mensagem ou foto pra gente pelo WhatsApp, o número é 32 999 39 7416. No quadro Um Café por uma História, você vai conhecer um bom exemplo de caridade e gentileza. E no Bora Rangar a gente vai receber um convidado especial que vai ensinar uma receita de frango à camponesa. Já deu pra ver que tem muita coisa bacana até o meio-dia, né? Então continue ligadinho com a gente, porque o Manhã Diversa tá só começando. Um relatório divulgado pela ONG Fórum Brasileiro de Segurança Pública revela o aumento de registros de pessoas autorizadas a possuir armas no país nos últimos anos. A flexibilização de regras promovida pelo atual governo fez subir em 474% o número de cidadãos armados no território nacional. O número de cidadãos registrados para possuir armas no Brasil cresceu 474% entre 2018 e 2022, período em que o governo de Jair Bolsonaro flexibilizou regras e fomentou o acesso ao item. A informação foi divulgada nesta terça-feira pela ONG Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em 2018, no ano da eleição de Bolsonaro, havia 117.467 pessoas registradas como colecionador, atirador desportivo e caçador, os chamados CACs. Em junho de 2022, já eram 673.818. A ONG calcula que existem cerca de 4,4 milhões de armas em mãos particulares no Brasil, com base nos dados do Exército e da Polícia Federal, órgãos que avaliam e autorizam o uso de armas para civis. O número inclui outras categorias autorizadas a solicitar um registro, como determinados funcionários públicos e empresários e as armas de uso particular de membros da polícia, das Forças Armadas e outros agentes de segurança fora de serviço. Com um problema, cerca de 30% disso, um terço disso, são armas em situação irregular, que estão com os registros expirados, vencidos, e o governo não tem fiscalizado ou cobrado essa atualização. Isso significa que se a arma for desviada, se ela foi vendida, se continua com quem comprou legalmente e agora foi para a ilegalidade, nós não sabemos. Desde que chegou ao poder em 2019, Bolsonaro flexibilizou através de decretos os requisitos de acesso às armas, assim como o número permitido de artefatos e munições por pessoa. O Anuário de Segurança Pública apresentou dados positivos quanto ao número de homicídios, mas com ressalvas a serem feitas. O Brasil, em 2021, teve uma boa notícia, que é a redução em 6,5% das suas mortes violentas intencionais dos seus homicídios. Mas essa boa notícia esconde, na verdade, uma realidade extremamente perversa, que é o Brasil. Ele responde por 1 em cada 5 mortes do planeta conhecidas em 2020, por exemplo, segundo os dados do Escritório da ONU para Crime e Drogas. Enquanto os homicídios caíram em todas as demais regiões do país, na região norte eles aumentaram em 7,9%. E a Amazônia Legal concentra 13 das 30 cidades com maiores índices de assassinatos do país. E para a gente conversar um pouco mais sobre esse assunto, no Manhã Diversa, a gente está recebendo um convidado super especial, que é o Augusto Mendes, que é advogado e membro da Comissão de Segurança Pública e Direito Militar da OAB. Então, Augusto, um prazer receber você aqui hoje, viu? Prazer é todo meu. Pra gente começar, então, vamos pelo básico, que aí não tem erro. Qual que é a diferença? Na reportagem a gente viu o aumento da posse, né? Mas a gente tem também o porte. Então, pra gente entender, qual é a diferença de posse de armas para porte de armas? Vamos lá. É muito básico. A posse de arma é para você ter
a arma consigo em casa. É como se fosse o direito de propriedade de uma arma registrada e essa arma estando legalizada. O porte é o direito que o Estado confere ao cidadão que cumpre os requisitos legais a andar com ela, a portar a arma consigo aonde ele estiver transitando. E quem pode ter a posse e o porte de arma? Tanto a posse quanto o porte de armas, elas têm várias possíveis respostas. Para você ter a posse de arma para um cidadão comum, tem que ter acima de 25 anos de idade e cumprir os requisitos legais. Mas, por exemplo, se a pessoa acima de 18 anos faz parte dos órgãos de segurança pública ou são militares, com 19 anos de idade, já pode ter a posse de arma e, às vezes, o porte de arma. É lógico que para o porte também é a necessidade de você cumprir os requisitos legais, ter idoneidade, fazer um curso de tiro, fazer um teste psicotécnico, não estar respondendo a nenhum tipo de processo crime ou inquérito policial. É importante ressaltar, então, que não é qualquer pessoa, né? Tem que seguir uma série de regrinhas. Se o pessoal de casa tiver um pouco na dúvida, será que eu posso ou não posso? Na internet ontem, enquanto a gente estava pesquisando, é fácil de achar, né? Porque realmente tem que seguir uma série de questões. E aí agora eu vou perguntar para a Mariana, já que a gente está sobre esse assunto, e aproveitando que a gente está falando sobre isso, em 2005 teve um referendo de posse de armas aqui no Brasil. Você lembra disso? 2005, quantos anos você tinha? Roberto, em 2005 eu tinha 9 anos, eu acho que eu tinha 9 anos, e eu lembro da movimentação em volta disso. Eu não entendi o que era, mas eu me lembro de ter ido com meu pai quando ele foi votar, né, nesse referendo. Eu lembro que eu fiquei no carro esperando, e eu lembro que ele me explicou que ele estava indo, e eu lembro que não era uma eleição. Então, depois que a gente foi pesquisando sobre esse tema, né, eu falei, olha, era isso que tinha acontecido. Eu não me lembrava direito, mas eu lembro de eu ficar esperando no carro com meu irmão, e não era uma eleição, ele tinha ido votar numa coisa que não era uma eleição. Então eu lembrei que foi isso daqui, falei, olha só, então eu lembro. Aproveitando então que a gente está falando sobre esse assunto, a gente resgatou aí o referendo, que é um dos poucos, né, que foram feitos aí no Brasil. Então vamos relembrar um pouco sobre esse caso. O comércio de armas de fogo e munição deve ser proibido no Brasil? Foi a pergunta que mais de 95 milhões de brasileiros responderam no dia 23 de outubro de 2005. Similar a um processo eleitoral, a votação aconteceu em um domingo, onde os eleitores votaram nas sessões habituais e em urnas eletrônicas. A maioria, cerca de 63,94% dos votantes, respondeu não, contra 36,06% que responderam sim. O referendo era sobre o artigo 35 do Estatuto do Desarmamento, que dizia, abre aspas, é proibida a comercialização de armas de fogo e munição em todo o território nacional, salvo para as entidades previstas no artigo 6º desta lei. O Estatuto foi criado em 2003 e promoveu uma série de mudanças na legislação sobre armas de fogo no país. Então a gente relembrou aí, né, desse referendo que teve lá em 2005, que eu falei com a Roberta agora, né, que foi uma lembrança antiga aí de quando eu tinha 9 anos de idade. E vamos continuar então entendendo um pouco mais sobre essa questão, né, do posse do porte de arma, que a gente entendeu a diferença. Quem é residente de área rural, qualquer pessoa pode ter o posse de arma? Bem, basicamente todo aquele que tem acima de 25 anos, seja atirador, colecionador, caçador, pode ter. Mas existe também aquele que precisa para a sua subsistência própria, aquele que precisa caçar para comer. Se ele atender os requisitos legais e estiver acima de 25 anos, ele com certeza vai ter direito e vai ser concedido a autorização para ter a arma para a sua subsistência. E Augusto, você já falou sobre mais de 25 anos, mas tem alguns casos restritos, né, que a pessoa sim consegue tirar antes de 25, que é, por exemplo, agentes públicos, né? Então a minha próxima pergunta é justamente isso. Quais agentes públicos poderão requerer aí, então, a posse de arma? Basicamente, são todos aqueles integrantes do sistema de segurança, Polícia Civil, Polícia Militar, os próprios militares das Forças Armadas. Eu, por exemplo, com 19 anos de idade, eu já tinha várias armas, tinha a posse e tinha o porte dessas armas. Temos também os juízes, os promotores, aquelas leis específicas para alguns cargos, como auditores federais, fiscais da Receita Federal e outros cargos mais
de servidores públicos que a própria legislação deles permita que eles tenham a posse e o porte. São profissões que realmente as pessoas trabalham constantemente, né, com algum tipo de risco, né? E aí, enquanto você falava, me veio o caso de, por exemplo, jornalistas, que talvez fizeram aí uma investigação e estão passando por, talvez, ameaças. Esses jornalistas, eles conseguiriam, comprovando, mediante, né, essa situação complicada? Sem sombra de dúvida. Qualquer cidadão que comprove que está passando por uma situação de ameaça através da própria Polícia Federal, os jornalistas, advogados, pode ser um padeiro, pode ser um servente, comprovou a necessidade real junto à Polícia Federal, vai ser concedido, desde que comprovados os requisitos legais. Uhum. A gente viu aí que não é só você simplesmente chegar numa loja e comprar a arma, né? Tem que ter todos os requisitos. Mas como que faz então para comprar a arma? Onde que você compra essa arma? Primeira coisa, você se dirigir a uma loja que seja cadastrada, que tenha autorização para vender armas legais, tá? Você, a partir do momento que descobriu essa loja, se dirigiu e escolheu a sua arma, fez a negociação, você tem que apresentar os documentos. Quais documentos? De idoneidade, de atestado de prática de tiro, de capacidade psicomental, dizendo que você não tem nenhum problema, que você pode ter a arma, e apresentar, levar, fazer o trâmite junto à Polícia Federal, que vai sair a posse, o direito de propriedade em casa. Aí você passa a ter a arma em casa. Então, já sabemos quais são os documentos necessários e o registro é super importante, porque é ele que vai fazer com que essa posse, né, esteja aí dentro dos trâmites legais. Então, para solicitar o registro, a qual órgão, a qual instituição que a gente deve recorrer? Nós no Brasil hoje nós temos dois sistemas. O sistema do SINARME, que ele é presidido e coordenado pela Polícia Federal. O cidadão comum, no SINARME, Polícia Federal. Agora, o atirador, caçador, colecionador, os integrantes das forças federais, junto ao sistema SIGMA, que é um sistema mais amplo, é um sistema que engloba também o SINARME. Então, Polícia Federal, SINARME, Exército Brasileiro, SIGMA. Augusto, a gente está só começando o nosso bate-papo. No próximo bloco a gente volta para esclarecer algumas questões, né, sobre esse tema, que realmente, né, existem muitas dúvidas sobre esse assunto, então a gente vai esclarecer tudo para o pessoal de casa ficar entendendo direitinho sobre esse assunto. Então você aí de casa não sai daí, que a gente já volta. E se você tem alguma dúvida, pode mandar para a gente durante o intervalo no WhatsApp que aparece aí na tela para você. A gente está aqui esperando a sua mensagem. Já estamos de volta com Manhã Diversa, agora são 10 horas e 14 minutos e hoje aqui no programa nós estamos conversando sobre o aumento no número de pedidos de licença de uso de armas aqui no Brasil. E a gente recebe o advogado Augusto Mendes. Augusto, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. E o pessoal realmente aí, aproveitou o tempinho do intervalo para mandar pra gente, né? Dessa vez, a Loilson de Betim, que está sempre ligadinho aqui com a gente no Manhã Diversa. Realmente, eu acho que é o nosso telespectador número 1, né? Então, um abraço super carinhoso. E ele mandou uma mensagem pra gente dizendo que ele participou do referendo das armas em 2005. Ele disse que ele votou não e que ele é veemente contra o uso de armas. Eu acho que realmente é um tema delicado, né? Existem aí pessoas que são super contra, pessoas que são super a favor, mas eu acho que o caso que a gente está tentando esclarecer aqui hoje é o seguinte, que não é qualquer pessoa, tem que seguir uma série de critérios, né? E também entender o que está por trás da legalidade, né? Porque a gente vê muita gente também na ilegalidade, né? Portando quando não deveria. Então, assim, a nossa intenção aqui hoje com esse assunto também é orientar o pessoal de casa, né? Para ficar um pouco mais ligado, para ficar ligado aí sobre esse tema. E aí, voltando então ao nosso bate-papo, caso a pessoa consiga o registro, ela pode sair na rua com a arma ou não? Não. Se a pessoa conseguiu o registro dessa arma, ela tem o registro para manter a arma em casa, ou no seu local de trabalho,
tá? O porte é um outro documento que ele é personalíssimo. É aquela arma para aquela pessoa. Se a pessoa que tem o registro, tem a posse para mantê-la em casa, for encontrado na via pública portando essa arma, estará cometendo um crime de porte ilegal de arma de fogo e será conduzido para a delegacia, onde irá responder o inquérito e um processo crime. Posse é em casa. Porte para determinadas pessoas que comprovam que necessitam do porte. Não é assim a Deus dará para qualquer pessoa, não. Tem que cumprir os requisitos legais. Isso aí. E aí, quantas armas a pessoa pode ter registradas? Tem um limite por pessoa? Como que é? Nós temos os atiradores, pode ter uma quantidade até salvo melhor juízo, em torno de 60 armas, caçadores, colecionadores. Colecionador, então, se ele é colecionador e tem condições para isso, pode ter 100, 200 armas, desde que atendidos os requisitos legais. Não é simplesmente sair comprando um monte de arma. Existem as pessoas de bem, os cidadãos comuns, iguais a mim, que podem ter 6 armas. 2 de caça, alma lisa, 2 de caça, alma arraiada e 2 de porte. E, anualmente, 2 vezes por ano, ir a um clube de tiro, igual em Juiz de Fora existem vários clubes de tiro, e praticar o tiro, se adestrando com a sua própria arma. E aqui a gente está falando de armas de fogo, mas existe uma infinitude aí de tipos de armas de fogo. Então minha próxima pergunta é justamente essa. As pessoas, elas podem ter em casa fuzis, metralhadoras, armas automáticas, todas as armas são liberadas ou não? Existem aí tipos que são liberados e outros que são mais restritos? Essa pergunta é muito interessante. Às vezes, hoje, pela atual política, pensa, pode ter qualquer arma. Não é assim que funciona, tá? As armas automáticas não se pode ter. As armas semiautomáticas, um tiro após o outro, cada vez apertando o gatilho, aí sim as pessoas que comprovam os requisitos legais podem ter essas armas semiautomáticas. Metralhadoras, órgãos de segurança pública. Fuzis, órgãos de segurança públicas e forças armadas. Então tem também essas restrições quanto ao tipo, né? Com certeza, com certeza. Se for automático, órgãos de segurança pública e forças armadas. Semiautomáticos, aí a gente pode. Vai no clube, atira com um fuzil semiautomático, atira com a carabina semiautomática, aí pode. Automatismo, aquele que você aperta o gatilho e sai uma rajada curta ou longa, só os órgãos de segurança pública e as forças armadas. Então aí vamos supor, a pessoa tem aí o registro da arma, tem os documentos para posse de arma, ela vai deixar a arma dela na casa dela. Qual seria um local seguro, recomendado para essa pessoa manter essa arma e qual a forma correta de armazenar essa arma? Se a pessoa for um colecionador, tiver uma quantidade grande de armas, vai precisar de um cofre. Existem cofres dos mais variados tamanhos. Se a pessoa tem uma arma, ela vai com certeza colocar ela num local com segurança. Se ela tem criança em casa, mais segurança ainda, tá? É lógico que a segurança, ela tem que existir e ela tem que se adaptar à necessidade da pessoa. Muitas armas, cofre. Poucas armas ou uma arma, determinado local com segurança. Criança em casa, mais segurança ainda. Mas lembrando que às vezes o esconder, ao invés de orientar, de demonstrar e comprovar que aquilo é algo perigoso, que pode trazer risco à vida, o esconder às vezes é pior. O explicar, o mostrar, o levar ao clube do tiro e a criança ou adolescente o adolescente a praticar, ela se torna responsável, ela entende a periculosidade da arma. E é comum casos em que a pessoa tem uma arma antiga em casa. Ah, meu avô tinha essa espingarda e está aqui em casa. E aí não se sabe se está registrado ou não. Nesses casos, né, quem possui essa arma antiga não registrada, deve procurar então os órgãos que você já falou para tentar registrar? Ou como que fica essa situação? É uma pergunta também muito importante. Quando você tem uma arma antiga, que é uma relíquia de família, ela tem um valor sentimental, é interessante nós buscarmos
Antigamente, as polícias civis que tomavam conta dos registros e posses de armas. É importante a gente buscar documentação antiga dessa arma antiga para a gente tentar regularizar essa arma. Porque se ela tem um valor sentimental, prepondera ao valor material. E a gente tem que tentar registrar. E através de onde? Departamento de Polícia Federal, para o SINARME, ou colecionador, caçador e atirador, no SIGMA, Exército Brasileiro. A forma tem. É só correr atrás e tentar provar a origem da arma para tentar regularizar ela. E vamos conversar agora sobre um assunto assim que realmente acaba aquecendo bastante esse debate sobre as armas, né? Que é o caso dos Estados Unidos, né? Esse exemplo aí que a gente tem aí de uma situação que é bastante complicada, que tem uma cultura de armas bem forte, sendo a única nação do mundo que tem mais armas em porte de civis do que pessoas, né? E infelizmente, muito comum nos Estados Unidos ver esses ataques em massa, esses atiradores que entram em escolas, por exemplo, eventos, como foi o caso que aconteceu em 4 de julho, que foi o dia de independência, que deixou ao menos 6 mortos. A gente vê realmente muitos casos em escolas de adolescentes que entram com armas nas escolas e matam várias pessoas. É algo quase cultural até, né? A gente vê que as escolas têm treinamentos, os alunos passam por treinamento para esse tipo de situação. Qual que é a relação entre essas duas coisas? É possível, né? É correto a gente afirmar que mais armas indicam mais violência? Eu particularmente discordo que mais armas indicam mais violência. Mais armas indicam muito mais segurança. Nos Estados Unidos existe um aspecto cultural. Se nós lembrarmos, Estados Unidos participou pelo menos da Segunda Guerra Mundial, da Guerra da Coreia, da Guerra do Vietnã, da Guerra do Iraque, do Afeganistão, Kuwait. Então, lá é cultural. O avô participou de uma guerra, o filho participou de uma guerra, o neto está participando de uma guerra. Eu entendo que mais armas, mais segurança, mais liberdade e, concomitantemente, mais responsabilidade. Atendidos os requisitos legais, não vejo problema nenhum em, com a liberdade, vir também a responsabilidade. Cidadão armado, cidadão mais seguro. Infelizmente, todos os órgãos de segurança pública não conseguem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E para a gente finalizando o nosso bate-papo, caso a pessoa tenha essa arma, né, como a gente já disse aqui no caso, meu avô deixou essa arma aqui e essa pessoa não quer ter a arma em casa, ela pode entregar para algum órgão de segurança pública? Como que faz? A pessoa tem uma arma ou recebeu uma arma, às vezes até através de um inventário, um falecimento, e não tem interesse em ficar com essa arma. Entrar no site da Polícia Federal, lá você faz um cadastro, é emitido um documento e você vai até a Polícia Federal, entrega essa arma é recolhida, é mandado para o comando do Exército e é destruído. Exemplo, aqui em Juiz de Fora, nós temos o 4º Depósito de Suprimento, que é a organização militar responsável pela destruição dessas armas. E caso a pessoa queira vender essa arma, é possível? A venda, o comércio é através de lojas especializadas. Pode acontecer que a pessoa não se interessa mais pela arma e ela passa para outra pessoa. Mas para passar para outra pessoa, essa arma tem que estar legalizada, registrada e essa pessoa que vai receber comprovar os requisitos legais. Fora isso, é arma ilegal e não vai ser transferida. Augusto, queria agradecer demais a sua participação aqui hoje, porque realmente tem que ficar atento a esses requisitos e, mais do que isso, como você bem disse, a responsabilidade, né? Porque eu acho que a gente tem que, quando a gente fala sobre aumento de posse, aumento no porte, vem também essa responsabilidade que a gente tem que cobrar junto, né? Porque realmente a gente está falando aqui de armas de fogo que são letais. Então, assim, eu acho que esses esclarecimentos aqui que a gente fez hoje são muito importantes. Então, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Eu que agradeço a vocês. Muito obrigado por me receberem de uma forma tão cordial e elegante. Obrigada. E daqui a pouquinho tem Bora Rangar. E hoje tem receita de frango à camponesa. E quem vai ensinar vai ser um convidado super especial. Não dá pra perder, né? É só o tempo de beber uma aguinha, tomar um cafezinho e a gente volta já já.